Lilian era uma mãe trouxa e Tiago era bruxo. Voldemort, o pai dele, Tom Riddle, era trouxa e Merope, a mãe dele, era bruxa. Pois é, pessoal, aqui, vocês sabem, eu estou lendo esse livro aqui, ó, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E aí, atualmente, eu analisando aqui algo que eu não tinha percebido no mito do herói, né? No monomito. O herói, o herói é aquele que ele inicia a sua jornada em busca de cumprir uma missão e ele consegue realizar aquela missão. Ele é provado, ele passa por várias provações até conseguir o seu objetivo. Ele é tentado, ele sofre tentações, mas ele não cede àquelas tentações, né? Vou analisar aqui um comparativo entre, por exemplo, o mito de Buda e o mito de Jesus. Ambos são tentados, né? Jesus ficou 40 dias ali no deserto sendo tentado, né? E o Buda, ele foi tentado. Quando ele estava buscando a iluminação dele, estava tentando se iluminar, o Mara, que era o seu oposto, que era o deus do mal, mandou às suas filhas os desejos, a sensualidade, para provar Buda. E Buda ele conseguiu ir além, conseguiu resistir às tentações, assim como Jesus resistiu às tentações, né? E aí eu lendo o livro aqui, que eu estou lendo aqui o Harry Potter, aqui a coleção a partir, tentando aplicar a questão do monomito, né? Do mito do herói aqui na história do Harry Potter, e a partir dele eu estou extrapolando para outras histórias e outras mitologias para tentar entender essa questão do mito do herói. E aí recentemente eu assisti o filme do Coringa, né? E eu achei uma coisa fantástica no filme do Coringa, porque você percebe o que? O vilão é justamente aquele que inicia a jornada do herói. Às vezes tem as mesmas características do herói só porque ele falha, ele não consegue ultrapassar os obstáculos, ele não consegue resistir às tentações. Então ele cede aos seus impulsos, ele cede às tentações, né? O Coringa ali, eu achei muito interessante esse filme do Coringa aí, porque ele vai ter ali, fica suposto ali na história que ele é como se fosse, ele é o irmão, ele vai ser o irmão do que vai ser o Batman, né? Ele vai ser irmão, ele vai ser irmão do Batman. E o Batman, sendo o herói, é aquele que inicia a jornada, que tem as características do monomito, só que ele resiste à tentação e vence e se torna o herói. E o Coringa é aquele que, dentro desse filme novo, é aquele que não resiste às tentações e cede aos seus instintos, né? Quando ele castiga lá as pessoas lá que lhe causam mal. Aí você vai analisar, achei interessante, porque ele vai ter a mesma descendência do Batman, né? Vai ser filho lá do pai do Batman lá, o Wayne lá, eu não tô lembrado o nome. Então eu achei interessante isso aí. Aí eu analisando, por exemplo, o Star Wars, o clássico, né? As duas séries, as duas trilogias anteriores. É interessante por isso, você observa bem isso aí, né? O Anakin Skywalker. O Anakin Skywalker, ele inicia a jornada do herói, porque ele é gerado pela mãe, ele é gerado pela mãe sem pai, ele não tem pai, então ele já tem aquele nascimento ali, ele já realiza um milagre no seu nascimento, ele inicia a jornada do herói, ele começa a ser treinado, ele começa a passar pelas etapas da jornada do herói, de, de, de ser testado, né? De ser testado. Só que o Anakin Skywalker, né? Que vai ser o pai do Luke e vai se tornar o Darth Vader, ele não resiste às tentações do lado negro. Então ele cede ao lado negro. Ele não consegue resistir ali o chamado do mal, né? Ao contrário do Luke. É por isso que na trilogia clássica, quem é o herói não é o Darth Vader. O Darth Vader é o vilão, porque ele cedeu ao mal, ele cedeu ao lado sombrio, né? E o Luke é que é o herói, porque ele consegue resistir ao chamado do mal, né? Ele consegue. Você vê que no clássico o imperador quer que ele destrua o pai dele para ele se tornar, para ele vir para o lado negro. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Então o que é que eu estava aqui analisando a partir do livro que é aqui do Harry Potter, o Enigma do Príncipe, é justamente isso aí. O herói o herói e o vilão, eles podem até, dependendo da história, iniciar a jornada do herói, né?
Você vê lendas antigas aí que você vai ter irmãos, né? Você vai ter irmãos, as lendas vão ter irmãos, um vai ser bom, vai ser mal. Vai mostrar o quê? Que você vai ter a mesma origem, só que ele vai percorrer a jornada do herói e vai conseguir resistir às tentações e vai se tornar o herói, porque ele resistiu, ele foi alguém que foi além, enquanto que o vilão, enquanto que aquele que não conseguiu resistir às tentações, vai se tornar o oposto do herói, vai se tornar o vilão, né? Então isso é muito interessante. O Game of Thrones, eu estava analisando Game of Thrones, né? A Daenerys, ela inicia a jornada do herói como heroína, ela percorre ali alguns passos, alguns pontos ali da jornada do herói, porque ela tinha uma descendência nobre, ela vinha de uma casa real, né? O seu Jesus vem da descendência de Davi, né? Do rei Davi. O Buda, o Siddhartha Gautama, ele era um príncipe da Índia. Então, voltando, né? A Daenerys no Game of Thrones, ela vem de uma descendência nobre. Ela inicia a jornada do herói. Ela começa a ultrapassar ali, a vencer alguns obstáculos e resistir às tentações. Só porque o sofrimento que lhe foi imposto pela vida, quando chega no final, ela não consegue resistir. Então ela cede ao lado mal dela. Ela vai pro lado do mal. Então ela não se torna a heroína, aquela que resistiu ao mal, aquela que fez o sacrifício necessário para transcender, para ir além e se tornar alguém superior. Ela cede aos seus instintos e se torna, no final da temporada lá do Game of Thrones, se torna a vilã. E aí eu estava analisando isso aí. Ela se torna a vilã, a Daenerys no Game of Thrones. O Coringa, ele é o vilão, lógico, ele é o vilão do Batman, mas por que ele é o vilão? Porque ele não consegue resistir aos seus instintos, ele cede ao mal, ele cede aos seus impulsos, né? E o Darth Vader no Star Wars, ele faz justamente isso aí, ele não queria ser mal. Se você analisar a história dele, por que ele se torna mal? Porque ele queria salvar a Padme, queria salvar a mulher dele. É genial isso aí. Então o que acontece? Quando ele mata lá o povo da areia, lá na história do Star Wars, para quem conhece a história do Star Wars, é quando ele cede o mal ali, ele não conseguiu. Se ele fosse o herói, ele tinha resistido. Ele não teria cedido aos seus instintos. Por isso que o herói se distingue do vilão, porque ele consegue ir além, ele consegue transcender, ele consegue fazer o que a maioria das pessoas não fazem, que é resistir ao mal, deixar de ceder a seus instintos. E isso é um fato interessante, eu vou pesquisar mais, vou me aprofundar mais nisso aí, que é um negócio interessante. Eu não tinha percebido isso aí, que eu estou estudando já o mito do herói há algum tempo. Eu só vim perceber isso aí a partir de agora, que eu estou lendo o livro do Harry Potter, o Enigma do Príncipe, e o filme do Coringa, né? E o filme do Coringa, isso aí fica evidente, isso aí, né? O herói, ele é o herói porque ele inicia a jornada do herói, ele percorre os pontos da jornada do herói, ele resiste ao mal, ele faz o que a gente, uma pessoa comum, o que diferencia o herói de uma pessoa comum, que a pessoa comum, ela cede aos seus instintos, ela não consegue ir além. E o herói, ele é aquele que vai além, ele ultrapassa o senso comum, né? Por que é que uma pessoa como Buda, Jesus Cristo, eles são pessoas iluminadas, né? Porque eles foram além, eles fazem coisa que uma pessoa comum não consegue. Uma pessoa comum, por exemplo, na tentação de Jesus ali no deserto, onde o seu mal, o oposto, lhe oferece ali os reinos do mundo, lhe mostra os reinos do mundo. Se fosse uma pessoa comum, ela cederia isso aí, porque é poder. Mas o Jesus, ele vai além. Então, o Buda, se fosse uma pessoa comum, ele teria cedido aos seus instintos. Ele teria se deixado levar pelo Mara. Mas o Buda não, ele foi além, foi iluminado. Ele fez o que a gente não conseguiu fazer. Então a ideia é essa. O que é que diferencia o herói de uma pessoa comum? Uma pessoa comum, ela cede aos seus instintos. Ela não consegue resistir, ela não consegue ter uma atitude superior. E o herói, ele consegue ter uma atitude superior. Transcender, de ir além, né? De se tornar referência. E o vilão é aquele que, além de ser uma pessoa comum e ceder aos seus instintos, ele vai além e ele não tem aquela barreira de tentar controlar os seus instintos. Ele se abraça aos seus instintos totalmente. Então ele cede ao mal totalmente, né? Ele faz o que o mal lhe pede.
Então isso é muito interessante. Vou aprofundar isso aí e posteriormente eu vou fazer aí um artigo, alguma coisa relacionada a esse assunto aí. Qual eu quero ouvir aí a opinião de vocês aí sobre essa questão que eu estou levantando.